Hora da Verdade, podcast do portal RMS News. Transmitido em tempo real na TV Stream do portal, no YouTube, Facebook e Instagram. Cortes disponíveis no TikTok e Spotify. Jornalismo profissional para você conectado na internet. A cada 24 horas, em média, 13 mulheres foram vítimas de violência em 2024 nos 9 estados monitorados pela Rede de Observatório da Segurança. No Amazonas, Maranhão, Bahia, Ceará, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo foram registrados 4.181 mulheres vitimadas, números que representam um aumento de 12,4% em relação a 2023. São Paulo é a única região monitorada com mais de 1.000 eventos violentos contra mulheres em 2024. Foram 144 feminicídios, sendo 125 cometidos por parceiros ou ex-parceiros. A capital teve os maiores números, 149, seguida de São José do Rio Preto com 66 e Sorocaba com 42. Integrante da equipe de formadores de opinião e formadoras de opinião independentes do portal RMS News, doutora Emanuela Barros, advogada especialista em Direito Constitucional e Direito da Mulher. Doutora, satisfação imensa tê-la com a gente aqui. É lógico que diante de um cenário, de um quadro que nos preocupa. Obrigado mais uma vez por estar na nossa bancada, doutora. Oliveira, eu que agradeço, né? Uma satisfação muito grande estar aqui falando com você e de um assunto tão importante, tão caro para as mulheres, né? Infelizmente, a gente teve de novo um aumento dos casos de violência contra a mulher no ano de 2024 e um aumento muito grande dos casos de feminicídio. Essa semana saiu uma pesquisa, né, falando que por dia 4 mulheres são acometidas do crime de feminicídio. Lembrando que o feminicídio é aquele crime que acontece dentro da residência, então a mulher é assassinada pelo seu companheiro, né, pelo seu marido, amante, e no caso da mulher ser mulher, pela ser mulher, que é um crime muito grave, né? E a gente vê que isso é uma falta de políticas públicas, né? Principalmente depois de a gente ter ficado muito tempo sem ter investido nessa área. A gente teve um governo que não investiu nessas áreas e agora está se tentando uma retomada, só que isso demora, porque embora a legislação está cada vez mais pesada, né? A gente tem hoje uma legislação que fala que o feminicídio hoje você pode chegar até 40 anos de prisão, mas a gente ainda não teve uma mudança, uma ruptura de paradigma. O homem ainda acha que é dono, que tem a posse da mulher, né? Nós temos ainda uma cultura machista, sexista, a gente tem exemplos de pessoas que ainda tratam as mulheres como se fosse posse, e isso faz com que o feminicídio cresça. Enquanto não tiver uma mudança dessa cultura da violência, a gente vai ter assim, esses índices altíssimos. E a grande surpresa é a cidade de Sorocaba aí encabeçar, né, os índices de feminicídio, porque a gente vem ao longo do tempo um desmantelamento da política de proteção. Embora Sorocaba tenha uma gama de atendimentos públicos da rede de proteção, essa rede ao longo desse tempo ela foi sendo desmantelada. A gente hoje não tem um conselho ativo, o Serem ainda não tem mais a figura da advogada, a delegacia da mulher precisa de ter uma estrutura melhor de apoio, né? Nós temos ainda uma falta de pessoal para trabalhar nessa questão e políticas públicas educacionais, trabalhar a violência contra a mulher como um caso de epidemia, como um caso de saúde pública, trabalhando a cultura da violência. Enquanto não tiver isso, infelizmente, nós vamos ser campeão, né, desse crime tão bárbaro que atinge não só as mulheres, mas toda a sociedade.
Doutora, quando a doutora fala de ferramentas, né, que muitas existem, estão aí e que poderiam receber aí um maior apoio do governo para o seu funcionamento e implantação, e a doutora tocou na questão da delegacia da mulher, uma dessas ferramentas. O que a gente vê é muito discurso, né, ao longo principalmente de 2 décadas aí, por exemplo, até 2010, a gente ouvia, parece que, inclusive, ali naquele momento, criamos aquele prêmio Mulheres em Destaque, em que nós tínhamos a doutora Jaqueline, nós víamos os órgãos governamentais, os governos, à época, empenhados nessa questão, e agora a gente só vê discurso. É o governador que diz que vai implantar 24 horas, e quando você vê não funciona, é uma dificuldade, é o botão do pânico, que lá atrás chamava-se botão do pânico, tiraram até o nome por questão de patente, quando poderiam brigar ali para manter aquele nome que já estava inserido dentro do contexto. Isso estou falando de forma muito rasa da minha parte, né? Queria que você trabalhasse um pouco mais. Foi isso que você falou, porque assim, a gente, como eu disse, ao longo do tempo, Sorocaba ela veio recebendo equipamentos públicos, só que assim, o governador de São Paulo, ele prometeu que fazer as delegacias 24 horas. Por quê? Porque tem uma pesquisa e isso se constata na realidade que a violência doméstica ela acontece aos finais de semana, feriados e após as 18 horas, que é quando o casal está junto na residência. Então, a delegacia funcionar 24 horas era uma grande demanda do movimento de mulheres. Só que o que aconteceu? Abriu-se as delegacias 24 horas, mas com o mesmo efetivo de quando funcionava das 8 às 5. Então, quer dizer, se não tem um efetivo maior, se você não tem uma formação desse pessoal contínua, se você não tem um atendimento humanizado, porque a mulher, quando vai procurar a delegacia, ela já está extremamente fragilizada, né? E não é só a DDM. Por exemplo, hoje nós temos um problema seríssimo em relação ao ML, né? Falta aí peritos, por exemplo, na questão da violência psicológica, que é uma violência que eu falo que é a porta aberta de todas as violências. A gente hoje não tem um psiquiatra para fazer o laudo no ML. Às vezes é um médico que é ortopedista, como é que ele vai poder falar se a mulher sofreu ou não sofreu violência psicológica? Sem falar que é um lugar totalmente insalubre, atende todas as cidades da região, então muitas vezes essa mulher demora para fazer. Então, assim, você precisa de políticas públicas efetivas, né? Não é com discurso. Eu vejo hoje uma boa vontade do delegado seccional e uma delegada hoje bastante comprometida, mas não é só, a política pública não tem que ser feita através da pessoa de alguém, ela tem que ter uma política pública que, independente de quem estiver naquele cargo, quem estiver coordenando aquele serviço, aquilo funcione. Então, a gente tem, quando a pessoa tem boa vontade, o serviço funciona melhor. Quando a pessoa não tem tanta inspiração para trabalhar naquele local, a coisa degringola. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter método, né? Trabalhar com política pública. Por exemplo, uma das grandes demandas nossas é trazer para Sorocaba e para a região metropolitana a Casa da Mulher Brasileira, que é um espaço que vai aglutinar todos os serviços, então ML, Centro de Referência da Mulher, Delegacia da Mulher, Ministério Público, JVD, que é o Juizado da Violência Doméstica, num único lugar, para poder que essa mulher não fique também fazendo uma via cruzes para ser atendida. Outra questão que a gente também enfrenta na questão da violência contra a mulher é o machismo estrutural, inclusive do Poder Judiciário. Então, hoje você vê muitas mulheres que vão pedir ajuda, que vão denunciar os seus agressores, e existe aquela cultura, mas se fosse tão grave, já tinha denunciado antes, ou não tem prova suficiente para saber se a pessoa vai matar ou não, então eu não vou pedir aí a prisão preventiva. E muitas vezes esse olhar, que é um olhar machista, é um olhar que não existe uma perspectiva, né, um julgamento sobre uma perspectiva de gênero, da qual que a mulher é vulnerável, que a mulher sim sofre uma violência estrutural, essa acaba morrendo. Nós já tivemos casos, né, que a falta de atenção do Poder Judiciário causou aí, né, infelizmente, a morte de uma mulher. Então, hoje, você tem que tratar a violência doméstica como um crime bárbaro, um crime cruel. A Organização das Mulheres, né, a ONU, a ONU Mulheres fala que nos últimos anos, os piores crimes
que aconteceram na humanidade, além dos crimes de guerra, né, o genocídio dos povos, é a violência contra a mulher. Porque essa violência contra a mulher, ela vai atingir a família como um todo. Então, o filho, né, de um casal que vivencia a violência, ele vai ter problema na escola, né? Existem estudos que falam que o homem que violenta a mulher, ele tende também a abusar, né, e ser violento com os filhos. A gente tem hoje uma estrutura, né, extremamente preconceituosa de que a mulher que apanha é mulher de bandido, né? Ou, por exemplo, quando se denuncia, é muito difícil você denunciar a violência, porque como você vai colocar na cadeia o pai de seu filho? Ou muitas vezes aquele homem ainda é arrimo de família, vai preso, perde o emprego, como é que vai sustentar? Então, a violência doméstica, ela perpassa por vários fatores. Não só a questão penal, criminal, mas a questão cultural, a questão social, muito, muito importante, a questão religiosa. Ainda nós temos ainda orientações religiosas da qual obriga a mulher a viver num regime de violência, né? Então a gente tem que mudar esse paradigma de que a mulher não é posse do homem, que a mulher ela é um ser humano e todas as dimensões de direitos humanos da mulher devem ser correspondidos. A gente teve aumento não só do feminicídio, mas um aumento extremo também da violência sexual. Por quê? Porque é aquela coisa de você achar que é dono do corpo da mulher. E se a gente não muda isso, começando trabalhando a médio e a longo prazo, a curto prazo é a legislação mesmo que tem que ser dura e a prisão mesmo desse agressor. Mas a médio e a longo prazo, isso precisa ter uma estrutura melhor de apoio, o sistema de proteção e garantias tem que melhorar, e a longo prazo, uma ruptura dessa cultura do machismo, da qual homens ainda acham que tem poder de vida e morte sobre as suas mulheres. Não tem nem dúvida, doutora Emanuela, e a gente poderia continuar conversando aqui por horas, né, sobre esse tema, para poder trabalhar mais essa questão e também trabalhar a conscientização de todos. É um tema que realmente valeria a pena, mas o espaço não permite mais, mas automaticamente é lógico que a gente vai ficar com um olhar a partir de agora sobre a cidade de Sorocaba, porque esse número preocupa, é um número que o Brasil passa a conhecer, já que a nossa cidade está ali nas primeiras classificações do número de violência, feminicídio contra a mulher. Doutora Emanuela, obrigado pela sua participação. Até a próxima. Eu agradeço, Oliveira. Se a gente quer ser a melhor cidade do país para viver, a gente não pode aceitar esses índices de feminicídio. Com certeza absoluta. Obrigado, doutora Emanuela, analisando este cenário triste em que a cada 24 horas, em média, 13 mulheres foram vítimas de violência em 2024 nos 9 estados monitorados pela rede de Observatório da Segurança, e a capital de Sorocaba, a capital de São Paulo, teve os maiores números. Foram 149 de violência contra a mulher, feminicídio, seguida de São José do Rio Preto com 66 e Sorocaba, a cidade de Sorocaba, com 42. Esperava que Sorocaba não tivesse essa triste posição no ranking, né? A gente queria ver num outro patamar. E também quando eu citei a questão referente à delegacia da mulher, eu falei citando um exemplo de Sorocaba, mas dentro do contexto de política pública, de governamental, né? Porque o trabalho aqui, a gente conhece o trabalho aqui da delegada da mulher, como disse a doutora Emanuela, do delegado seccional, de todos envolvidos aí nessa questão. Mas quando se trata de política de governo, política de Estado, deixa muito a desejar, e é isso que a gente vem acompanhando nas últimas décadas. Portal RMS News, Hora da Verdade, jornalismo profissional para você conectado na internet.